Olá, estudantes da EJA. Eu sou a professora Joanete Xavier, da área de Linguagem e Suas Tecnologias, componente curricular Língua Portuguesa. Nós estamos hoje falando com vocês, estudantes da segunda etapa, Ensino Fundamental, primeiro semestre, módulo 1, unidade 2. Na nossa aula anterior, nós falamos sobre o sinal de pontuação e o gênero piada. E na nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade, lembrando a vocês o seguinte, que é necessário detalhar melhor os sinais de pontuação. E nós vamos fazer isso agora aqui com vocês. Vamos na tela? Sinais de pontuação são usados por 3 razões fundamentais. Uma razão entonacional, ou seja, dar tom à voz, ao discurso falado. Uma razão lógica e uma razão expressiva. A razão entonacional, ela tem relação com a melodia textual. Os sinais de pontuação indicam pausas e mudanças na melodia do texto, sinalizando ao leitor a hora de mudar de entonação de sua voz na leitura, repare. Se a frase terminar com um sinal de interrogação, é preciso ajustar o tom da leitura para que fique parecendo uma pergunta. Você lê, vai chover hoje de uma maneira. Você lê de uma maneira, vai chover hoje. Agora, se eu colocar uma interrogação, você muda a entonação da sua voz. Vai chover hoje? De outra forma, não é? Então, estudante, repare que a última palavra da segunda frase, a que termina com ponto de interrogação, ela é pronunciada em tom diferente, pois o sinal indica que é uma pergunta. Quando o motivo for a razão lógica, está relacionada à ordem como as ideias vão sendo colocadas. Os sinais de pontuação ajudam a organizar o texto, evidenciar, olha só, evidenciar explicações, separar os itens de uma lista e uma vírgula fora do lugar pode mudar completamente o sentido do texto. Vocês vão verificar isso comigo no último exercício. Torna-se mais claro e precisa quando a pontuação é usada com a razão lógica. Agora, ela pode ser usada como a razão expressiva. Refere-se à maneira de sinalizar uma intenção ou um estado emotivo, dependendo da forma como os sinais de pontuação são usados, indicam ao leitor os trechos em que o texto carrega alguma emoção. Por exemplo, uma coisa é escrever, fui aprovado no concurso. Outra coisa é escrever, fui aprovado no concurso. Ou ainda, fui aprovado no concurso. Vocês observam que quanto mais eu carrego de pontuação, mais as emoções estão carregadas na fala. No terceiro exemplo, a repetição do ponto de exclamação, ele vai sinalizar maior alegria, maior emoção, não é isso? Bom, aqui é a definição de cada um, está lá no seu material, por isso eu colei aqui, mas não há necessidade de nos preocuparmos com a leitura, porque eu venho aqui, ó. Os sinais de pontuação e o gênero piada, vocês já viram também esse trecho. E agora, esse também, que é o do papagaio, é o papagaio especial. Aqui, o meu convite é para que você pontue exatamente lá no seu material, pontue de forma adequada, ó. O freguês entrou na loja de animais e disse ao vendedor, o que eu vou colocar aí?
2 pontos. O que eu vou colocar antes do queria? Travessão. Queria um papagaio que falasse especial. Olha só, eu coloco um travessão para dar início e depois eu posso colocar um ponto final. Aí eu vou colocar ali um travessão e vou dizer, chegou na hora certa. Aí tem uma exclamação. Temos um bilíngue, exclamação. Se levantar, olha só, que interessante aqui, olha. Vamos colocar na tela inteira. Se levantar a patinha direita, olha só. Se levantar a patinha direita, vírgula, ele fala inglês. Vírgula. Ah, não, aqui é ponto. Olha o S maiúsculo, aqui é ponto. Se levantar a patinha à esquerda, vírgula, ele fala francês. Ponto. E agora, travessão. E se eu levantar as duas patinhas? Interrogação. O papagaio respondeu, 2 pontos. Parênteses. Aí eu caio. Bom, bacana, não é? Depois você vai preencher isso aí. Aqui é só mais uma ilustração para dizer o quanto que a pontuação ela é importante. E nós vamos aqui mostrar para vocês os tipos de pontuação que está lá no seu material, mas aqui eu fiz questão de colocar mais ressaltado. O ponto final, ele é utilizado para encerrar uma frase ou período. O Rio de Janeiro é uma bela cidade. Ponto. 2 pontos. Os 2 pontos são empregados para introduzir uma enumeração, uma fala ou uma explicação sobre algo dito anteriormente. Exemplo, existem 6 elementos essenciais na comunicação, 2 pontos. Eu estou enumerando emissor, interlocutor, mensagem, assunto, canal e código. Bom, aqui nós temos, Pedro explicou, 2 pontos. Devemos nos preocupar com a doença, mesmo sem apresentar os sintomas. Então, aqui Pedro explicou, é porque eu estou anunciando uma fala de Pedro. Bom, também serve para difundir as ideias abordadas no debate. É muito importante, 2 pontos. Muitos têm conhecimento sobre essas temáticas. O ponto e vírgula, ele tem basicamente a mesma função da vírgula. No entanto, ele é utilizado como recurso estilístico para marcar uma pausa que é maior que a vírgula e menor que o ponto. João gosta de doces, ponto e vírgula. Pedro, vírgula, de salgados. Fui à feira comprar, 2 pontos, maçã, ponto e vírgula, banana, ponto e vírgula, couve, ponto e vírgula, abacaxi e melancia. No lugar desse último ponto e vírgula, eu poderia usar uma vírgula? Sim. Vírgula. Bom, a vírgula, ela tem todos esses usos. Isolar um vocativo. Bruna, vem aqui. O que é o vocativo? Quando você chama alguém. Bom, isolar o aposto explicativo. O que é o aposto? Dilma Rousseff, primeira presidente mulher. Isso é um aposto, explicando quem é Dilma. Bom, serve também para isolar, marcar elipse de um termo. O que é elipse, Janete? É quando eu oculto um termo. E serve também para isolar expressões explicativas, ou seja, isto é, o melhor. Serve para enumerar mais de 2 elementos. Serve para isolar termos, adjuntos adverbiais, conjunções, deslocados da frase. Serve, então, para várias situações.
E a exclamação? Você já viu nas piadas o papel da exclamação, que ele é para acompanhar esse sentimento de ordem, de espanto, de surpresa, de alegria. A interrogação você já viu nas piadas, que é para formular uma pergunta. As reticências, os 3 pontinhos, são utilizados para marcar uma reflexão, suprimir palavras, ideia, indicar que eu interrompi a frase, não é isso? Bem, as aspas, para que elas servem? Para marcar a fala ou o pensamento de outras pessoas, assim como citações. Além disso, podem marcar o sentido não literal de um termo. Por exemplo, se eu usei um termo, a palavra manga, no sentido figurado e não no sentido dicionarizado, literal. O travessão vocês viram com grande frequência nas piadas e os parênteses são utilizados com o intuito explicativo ou para acrescentar alguma informação, se for o caso. Agora, chegamos ao final com a atividade que eu disse do texto que eu iria fazer com vocês. Abre o texto na tela para mim. O mistério da herança. Um homem rico estava muito mal, agonizando, dono de uma grande fortuna. Não teve tempo de fazer o seu testamento. Lembrou nos momentos finais que precisava fazer isso. Pediu então papel, caneta. Só que com a ansiedade em que estava para deixar tudo resolvido, acabou complicando ainda mais a situação, pois deixou um testamento sem nenhuma pontuação. Escreveu assim: deixo meus bens à minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dou aos pobres. Morreu antes de fazer a pontuação. Para quem o falecido, afinal de contas, deixou a sua fortuna? Eram 4 concorrentes. O objetivo dessa atividade era que cada um dos grupos trouxesse a fortuna para o seu lado, ou seja, a partir daquele momento, cada um dos grupos agiria como se fosse os advogados dos herdeiros. O grupo 1 representaria o sobrinho, o grupo 2 a irmã, o 3 deveria fazer o padeiro, herdar a riqueza e, finalmente, o 4 assumiria a responsabilidade de fazer chegar a riqueza apenas às mãos dos pobres. Vamos ver como é que ficou? O sobrinho fez a seguinte pontuação: deixo os meus bens à minha irmã? Não, a meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro, nada aos pobres. Mas aí chegou a irmã. A irmã chegou em seguida e pontuou assim o escrito: deixo os meus bens à minha irmã, ponto. Não ao meu sobrinho. Jamais será paga a conta do padeiro e nada aos pobres. Só que aí chegou o padeiro. O padeiro puxou a brasa para sua sardinha e fez o seguinte: deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta do padeiro, nada aos pobres. Enfim, chegaram os pobres da cidade, espertos, fizeram a seguinte pontuação: deixo os meus bens à minha irmã? Não. A meu sobrinho? Jamais. Será paga a conta ao padeiro? Nada. Dou aos pobres. Bom, e com esse texto, essa brincadeira, eu encerro a nossa aula por aqui. Você fica por aí com as atividades e até a nossa próxima aula. Obrigada.